Graça e paz, amém? Vamos para mais um momento especial nessa noite que o Senhor preparou para nós, que é o momento da palavra. E eu gostaria de estar chamando aqui, como diz os pregadores daqui de cima, agora eu vou falar o homem mais lindo do mundo. Mas, gente, é ou não é? Agora eu vou falar um negócio para vocês, viu? Eu vou concordar, e a mãe dele também está aqui, ó, ela vai concordar comigo. Não, mãe, não vale? Vale, gente. Estão preparados para mais um momento com o Senhor? Eu gostaria que vocês estendessem as suas mãos para que possamos estar orando pelo pastor Felipe, que o Senhor já colocou a palavra no coração dele, esteja transmitindo que os nossos corações estejam abertos, nossos ouvidos, nossas mentes, para entender aquilo que o Senhor quer trazer para nós mais uma vez essa noite, amém? Pai, neste momento Pai querido, eu coloco em tuas mãos, Senhor Deus, a vida do teu filho. Senhor, somos gratos a ti, Senhor, pela vida dele, pela disponibilidade, Senhor Deus, e de fazer aquilo que o Senhor mandar. Senhor, eu sei que o Senhor já colocou a palavra no coração dele, que possa ser transmitido, Senhor Deus, e que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer, mais uma vez, entregar essa noite para nós, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, por cada um que aqui está. Aqueles que estão, Senhor Deus, pela internet, sejam tocados pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor Deus, continua conosco. E já agradecemos, que eu sei que o Senhor já fez e fará nesta noite para nós. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graças e paz. Amém. Eu quero convidar o Ministério de Louvor para que nós estejamos louvando uma canção, mais uma canção nessa noite, antes de nós entrarmos na palavra. E eu quero reforçar só aqui o que o pastor Anderson disse, né? Há 8 anos atrás, pastor, foi 8 anos, nós éramos campeão, porque eu fui o capitão da equipe. E como capitão da equipe, eu exigi o máximo dos meus atletas. E nós tivemos a grata satisfação de sermos campeões. E no segundo ano consecutivo nós estávamos liderando de novo, nós íamos ser campeões, mas mexeram nas tabelas, colocaram tabelas na nossa celebração, e aí nós fomos obrigados a sair do campeonato, mas nós estávamos liderando de novo e nós íamos ganhar de novo. E naquele ano em questão, nós ganhamos de novo como torcida. Então é uma marca registrada nossa, ganhar como torcida. E louvo a Deus por isso, porque essa família é unida quando se vive um propósito, né? Nós chamamos vocês nos grupos de WhatsApp, vocês responderam, e ontem nós estivemos lá, e para a honra e glória do Senhor, nós honramos o Senhor como melhor torcida. E eu quero nessa noite te convidar a se colocar de pé. Vamos adorar ao Senhor nessa noite com mais uma canção, que você possa continuar com o seu coração aberto para tudo aquilo que o Senhor já falou nessa noite, né? Porque o Senhor tem falado conosco desde o início dessa celebração. Como eu amo os momentos que eu passo contigo, onde encontro a paz que tua palavra me traz. Para ti estou atento, permaneço ouvindo, aqui quero estar. Deus, meu coração quer mais de ti, faz algo novo em mim. Diga para Ele: me entrego a ti, meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra ti meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Oh,
você, o que me faz viver. Não há dúvida alguma do amor que revela. Adore a Ele. A mais doce afeição. Deus, meu coração quer mais de ti. Faz algo novo em mim. Eu entrego a ti. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra ti meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Oh, 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 eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu diga isso nessa noite para Ele. eu abro o coração a ti. eu abro o coração hoje aqui. Toca em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toca em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toca em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra ti meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Oh, 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 Abra o seu coração nessa noite. O Senhor, Ele já vem falando, Ele já vem ministrando, Ele já vem ensinando como nós devemos viver uma vida com Ele. É noite então de nos desapegarmos de tudo aquilo que tem nos prendido na atmosfera natural e abrir os nossos corações para vivermos o sobrenatural com o Senhor. Eu quero te convidar a se sentar. Obrigado, Ministério do Louvor, Deus abençoe. Aleluia, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu adoro quando o Senhor vem trabalhando, vem fazendo as coisas, e se você para prestar atenção
desde o início desta celebração, nós estamos proferindo coisas ao céu, e o Senhor tem respondido pelo Espírito Santo que está aqui neste lugar. Sabe, nós abrimos as nossas bocas dizendo: ei, todos os versos e canções que eu cantar aqui serão para ti, para te adorar, para te eternizar, para te entronizar. Ei, está tudo preparado. E esta última canção vem dizer assim: olha, o meu medo, ele vai ser deixado de lado, porque é o Senhor que vai vir habitar em meu coração, fazer morada permanente, tirando tudo aquilo que tem me prendido e me fazendo avançar rumo aos propósitos que Deus tem para a minha vida. Nós continuamos cantando dizendo que teu é o reino, teu é o domínio. Ei, se tudo é de Deus, só nos resta crer que Ele está no controle de todas as coisas. Nós continuamos dizendo que esse é o meu pão. Pão é aquilo que traz alimento, aquilo que traz vigor, aquilo que traz força ao meu corpo. E se a presença e a palavra dEle é o meu alimento, ei, eu estou fortalecido nele para continuar caminhando. Este é o meu pão, fazer a tua vontade nessa terra. Esse é o meu querer, pois Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, a quem eu entrego o meu viver. São tudo coisas que nós profetizamos nesse lugar. Sabe, enquanto o Ministério de Louvor cantava, o Espírito Santo me incomodou a escrever o que ele estava sendo ministrado, porque fatalmente, no decorrer do culto, nós muitas vezes nos esquecemos daquilo que profetizamos, daquilo que nós proferimos. E é por isso que muitas pessoas continuam estagnadas no mesmo lugar, porque dizem coisas ao vento, mas não sustentam no seu coração aquilo que professam ao Senhor. Ele continua o mesmo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, mas eu, infelizmente, sou mutável mediante as circunstâncias que aparecem. Por exemplo, quantos casais nós sabemos que têm problemas? E hoje nós ouvimos uma família testemunhando que um retiro de casais. Sabe quantos dias são um retiro? 2 dias, né, pastor Marcos? 2 dias. Um casal foi transformado, restaurado e colocado de novo de pé. Isso é Deus quem faz. E aí você fala assim: Deus, eu preciso de ajuda. Deus, eu preciso de ajuda. Deus põe uma família aqui tímida, um homem de luto porque ganhou um genro abençoado. Você viu que ele estava todo de preto, né? Não vou falar nada não, porque quando eu era líder de jovens, né, foi lá que começou tudo. Aí você pergunta: por que ela ia tanto? Por que ela ia tanto? É os olhares. Ficava assim, um olhando para o outro. Micael orando já, jejuando, mudando de igreja. Pastor, eu estou vindo porque Jesus mandou, pastor. Jesus mandou o quê? A minha noiva, a minha esposa. Jesus mandou para cá, eu tenho que vir então. Mas Deus, Ele vem falando conosco desde o início da celebração, que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e continua fazendo, pois Ele é imutável nas suas ações. Basta que nós profetizemos com as nossas bocas, creiamos em nosso coração e venhamos agir com as nossas mãos e com o nosso entendimento, porque é isso que Ele quer de nós. Porque eu disse aqui nesta noite: meu prazer é viver na casa de Deus. E eu ouvi várias vozes dizendo a mesma coisa: meu prazer é viver na casa de Deus, porque é ali que eu tenho tudo o que eu preciso. E eu escrevendo esta palavra, o pastor Anderson me perguntou um tempo atrás o tema, muitos dias atrás. O Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu escrevi algumas coisas, depois eu mudei tudo, porque eu tenho certeza que essa palavra que Ele me deu era para um outro tempo, mas o tema é o mesmo. Ouse ousar, até redundante, ouse ousar algo diferente. Ouse fazer algo diferente, é o tema da mensagem, se você quiser escrever. Mas antes de adentrar, de forma bem sucinta e bem rápida, eu quero agradecer aos irmãos que estiveram orando por mim, porque para a honra e glória do Senhor Jesus, na última prova da Ordem dos Advogados do Brasil, eu fui aprovado, para a honra e glória do Senhor Jesus. Lá atrás, olha como que Deus faz, né? Lá atrás Deus usou um homem, um pastor desta casa, o pastor Anderson. Eu estava servindo, já contei isso, mas para você que nunca ouviu, eu estava servindo os jovens em um churrasco, num retiro, que eu não era líder, eu estava ajudando o Ronaldo fazendo um churrasco. E o Senhor tirou o pastor do meio da oração e ele veio falar comigo: olha, Deus falou que essa faculdade que você está fazendo é dele,
E Ele vai te honrar nela, e Ele vai te usar através dela. E de lá para cá o Senhor vem trabalhando e vem fazendo. E o Senhor fez. Porque o seu Deus sustenta aquilo que eu falei lá no início. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, Ele não tem sombra de variação. Ele te prometeu, vai acontecer. Só que você tem que tomar posse dessa palavra. Deus, Ele está construindo uma história para a minha família, e alguns irmãos sabem disso. E essa profissão é mais um degrau dessa história, porque a história só está sendo escrita. E aonde Deus vai me levar, requer preparação e requer fé. Enquanto você não crê, não vai acontecer. Aí você saiu de casa falando, Deus fala comigo, Ele já está falando. Enquanto você verdadeiramente não crer, não vai acontecer. Talvez o algo diferente nessa noite, simplesmente seja crer. Talvez Deus Ele vai falar de formas diferentes com cada um aqui nesta noite. A palavra é a mesma. Só que uma coisa que o Espírito Santo me fez entender foi que o Felipe passou e está passando por uma experiência. E não adianta, Léo, você querer repetir a minha experiência, porque ela é minha. A minha vida deve te inspirar a crer, mas não tente reproduzir o meu processo. Não tente reproduzir o processo da pastora Daniela, pastor Anderson, pastor Marcos, pastor Werlen, presbítero Leandro. Não tente reproduzir os processos. Muitas vezes a religiosidade nos impele a querer andar sobre os passos de outros. E andar sobre esses passos, muitas vezes ele é bom até um ponto, mas Deus vai te levar por outros caminhos diferentes dos meus. Nós temos que ser imitador de Paulo na fé que ele expressa a Cristo. Mas o processo que Paulo passou, eu não quero passar. Mas se for da vontade do Senhor, eu vou passar processos até similares, mas não os mesmos. Mas a visão de seguir na fé que Paulo expressou, eu tenho que ter. E a fé que os apóstolos e profetas que passam sobre aqui, esse altar, nos impelem a viver, nos impulsionam a viver, sempre são essas. Você tem que crer, você tem que confiar, você tem que avançar. E o Senhor tem feito na vida de cada um dos homens e mulheres que sobem aqui. O exemplo da família de hoje é um exemplo que me inspira, que deve nos inspirar. Porque eles venceram uma adversidade que muitos estão enfrentando no dia de hoje. Então isso é Deus falando conosco. O louvor sendo ministrado pela família da tia Andréa é uma inspiração para nós, que nós temos que almejar, que a nossa família junta possa adorar ao Senhor. Então nós temos que viver essas coisas diferentes. Então eu louvo a Deus, oro pelos irmãos que estão fazendo as provas ainda. Daniela vai fazer, a Adelina vai fazer também mais uma vez, a Karen, se Deus quiser vai fazer, vai passar também, porque nós precisamos de advogados cristãos, que venham defender o reino em que sentido? Defender o estilo de vida que o reino nos traz. A palavra não precisa de defesa, ela é a palavra, mas nós como cristãos temos que nos posicionar numa sociedade corrompida, mostrando que sim, que nós temos o direito de viver segundo a palavra. Então nós louvamos ao Senhor por isso, louvo a Deus pela sua vida que orou por mim, e louvo ao meu Deus que continua sendo fiel. Às vezes as pessoas, eu fico ouvindo alguns TikToks, alguns Instagrams, você não pode falar seus sonhos, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo, você não pode falar aquilo. E eu confesso a vocês que eu fico numa incógnita. Eu falo com a minha esposa lá em casa, enquanto Deus não mandar eu me calar, eu não vou me calar, eu vou falar. Por quê? Porque a cada vez que eu falo, pelo menos comigo tem sido assim, eu volto a falar, as experiências de cada um é diferente. Eu poderia estar aqui hoje falando assim, olha, não deu certo, e se fosse de que não tivesse dado certo, eu ia continuar tentando até passar, porque Deus liberou uma palavra sobre a minha vida. Mas eu entendo que a cada dia que eu falo o que Deus tem feito na minha vida, eu inspiro outras pessoas a crerem que Deus continua sendo o mesmo, que fala e cumpre aquilo que Ele libera sobre a tua vida. Então assim, eu não me importo se a inveja existe, ela existe, mas o Deus que eu sirvo é maior que a inveja. As adversidades, elas vão surgir de qualquer jeito na nossa vida. Se as pessoas tiverem que me detestar porque eu estou avançando, elas vão me detestar porque o meu Deus está me fazendo avançar para me levar aonde Ele quer me levar. Então, não desista dos seus sonhos.
continua avançando. Continua avançando e continua crendo que Deus continua fazendo as coisas da forma que Ele promete, da forma que Ele quer, para a honra e glória do nome dEle. E a palavra do Senhor nessa noite, que o Senhor colocou no meu coração, como eu disse no tema, ouse algo diferente. Vocês viram meu cabelo, né? Me perguntaram se foi pegadinha, pastor, se me pegaram lá e raparam meu cabelo porque eu passei na prova. Começaram a falar assim, olha, por que você está rapando o cabelo? Você quer ficar bonito que nem o pastor Alex, nem o Halisson? Falei assim, não dá, a beleza é incomparável, eu não tenho como chegar a esse ponto. Mas eu fiz um propósito com Deus, né? Estava comentando com o pastor antes ali agora, eu fiz um voto com Deus, um propósito de gratidão com Ele. E talvez para você seja assim, o cabelo não é nada. De repente você fala assim, cabelo não é nada. Você vê o Halisson, está aí sem cabelo até hoje. Mas o meu cabelo, eu sou muito pegado com ele, Gilmara sabe disso. Eu vou fazer um procedimento estético mais para frente, porque eu gosto do meu cabelo, eu gosto da minha aparência. Mas eu olhei para Deus e falei assim, não, eu gosto, Gilmara, minha esposa gosta, pastor. Se minha esposa gosta, de repente eu fico cabeludo igual o Felipe, vai saber, né? Estou querendo ser Jesus também, de repente mais velho, eu aqui e tal. Mas quem sabe, minha esposa que me conhece mais de perto, sabe que eu gosto muito do meu cabelo. Meu filho tem trauma, disse que vai ficar igual eu, careca. Está traumatizado já o menino, já disse que tem que pagar terapia para ele. E eu falava com o pastor Anderson sobre isso, que eu queria dar algo que me custasse a Deus. Eu queria dar algo para Deus que me custasse algo. Eu gosto muito do texto de Davi, quando Davi vai comprar a vinha. Ele vai buscar uma vinha para sacrificar ao Senhor. Então aquele dono daquela vinha, daquela terra que era custosa para ele, fala para Davi, olha Davi, eu vou te dar a terra, você é rei, eu te dou a terra, é para o Senhor, eu te dou, queima, faz o que você quiser. E Davi fala assim, ai de mim, comprar algo que não me custe nada para oferecer ao Senhor. Eu quero dar algo que custe algo para mim. E dentro das coisas que eu pautei no meu coração, Deus não falou, Felipe, dá o cabelo, não, eu falei assim, eu vou tirar algo que eu quero, que eu gosto, Senhor, eu gosto do meu cabelo. Então eu vou tirar meu cabelo e dei ao Senhor. Por quanto tempo? Não sei. Não sei. O que Deus tem te pedido que você não tem dado? Para mim Deus não pediu, eu quis dar. Mas o que Deus tem pedido a você, como um passo de fé, como algo a ser feito, e você não tem feito? Sabe, cada um dos pregadores que sobe aqui tem uma característica. Eu acho que eu comecei a identificar a minha característica, pastor. Eu quero começar a incitar o povo a fazer uma coisa diferente para Deus. O pastor Marcos fica falando de Jesus vai voltar, né? Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, amém. É verdade, mas cada um tem uma característica diferente aqui. E toda pregação, eu comecei a assistir minhas pregações, eu estou falando alguma coisa doida para o povo fazer alguma coisa doida. Principalmente sair do lugar. Principalmente se mexer para Deus. Sabe, o pastor Welley trouxe uma rápida reflexão hoje de manhã. E o ponto 5 que ele trouxe foi gerar vidas. Jesus está nos impelindo a fazer coisas para Ele. E não para o nosso crescimento, no meu caso, não para o meu crescimento ou para a minha glória, mas para gerar vidas. Para gerar motivação nas pessoas, para fazer com que as pessoas queiram viver uma vida diferente para o reino. Ei, Deus não te chamou para estar sentado nessa cadeira apenas. Estar aqui hoje ouvindo a palavra faz com que você tenha um fortalecimento através do alimento que você recebe, mas o que você tem feito depois dessa palavra? O que você tem feito com cada ministração que é recebida? Será que nós não temos casais ao nosso redor que estão com problemas e nós nem abrimos a boca para dizer, olha, na minha igreja tem um encontro de casais? Na nossa igreja tem um pastoreio específico para isso, porque muitos ministérios são carentes disso, de pessoas específicas, com um trato específico para problemas específicos. Né, o pastor falou do Recruta, que é voltado especificamente para adolescentes, jovens, o Metanoia é voltado para jovens, homens para homens, mulheres, específica para mulheres, casais específico para casais. Será que você já conseguiu abrir a sua boca para dizer, olha, você está precisando de ajuda? Na minha igreja tem esse pessoal que consegue te ajudar. Ah, mas eu não gosto de igreja. Não. Você não vai no culto, você vai num PG. O que é um PG? É uma reuniãozinha mais chegada. Vamos lá bater um papo. Vamos para um cinema que nem aconteceu aqui, que foi maravilhoso, que nós fomos honrados aqui. Depois, se quiseram fazer, eu carregar Gilmar no colo. Só para ficar claro, eu consigo, tá, gente? É porque o meu calcanhar agora não deixa. Mas eu tentei.
Só que eu falei para ela assim, não vou fazer para não te colocar em risco. E eu também não ficar em risco. O que você quer de diferente fora o colo? Um lanche? Vou comprar um lanche para você, vai. Aí nasceu o lanche, entendeu? Um lanche ou colo? Ah, um lanche. Tá bom então. Então, olha, ouse algo diferente. A palavra diz em 1 Samuel 17:40, e eu vou correr, sobre uma passagem muito conhecida da gente. Muito conhecida. E escolheu para si 5 pedras, parte B, e escolheu, 1 Samuel 17:40, que fala sobre Davi indo enfrentar Golias. E escolheu para si 5 pedras do ribeiro, e pôs no alforje de pastor, e foi se aproximando do filisteu Golias. E aí eu perguntei para o senhor, tá, senhor, o que tem nessa palavra que o senhor quer que eu traga para a tua igreja? O contexto desta história mostra um jovem que tinha ido ao campo de batalha levar alimento aos seus irmãos. Ele não tinha ido guerrear, ele simplesmente tinha ido levar alimento para os seus irmãos. Chegando lá, ele se inteira da situação. O que está acontecendo? E então, aquele que era chegado dele, despreza ele. O irmão dele não quis dizer para ele. E outros homens colocaram ele a par. Olha, o que está acontecendo é que o exército filisteu sobe, ameaça, nós recuamos e ficamos parados. O exército, não, é só um gigante que vem lá e fala assim, e aí, quem vai me encarar? Quem tem coragem? E durante 40 dias a história fala que ele vinha e fazia a mesma coisa. Então Davi vai e fala para ele, fala assim, quem é esse circunciso? Quem é esse homem sem aliança? Que problema é esse que te aflige, que é tão poderoso para te paralisar? E aí começa essa história. Davi, então, um jovem, aparentemente despreparado, se coloca à disposição de um reino para lutar e defender a honra desse reino. E é engraçada a história que, peraí gente, tinha um exército preparado para lutar. Tinha um rei preparado para lutar. Tinham soldados extremamente habilidosos para lutar. Mas vem um jovem pastor, tirado lá do rebanho, que veio trazer o quê? Alimento. E disse, eu vou lutar. E as coisas caminham de tal forma que a palavra não esboça isso, mas eu fico pensando assim, aqueles soldados assim, tá, mas por que o rei vai deixar esse jovem despreparado lutar? Porque quem capacita o jovem não é o homem, quem capacita o jovem é o Senhor. Ei, quem te capacita nessa batalha não é você. Quem te capacitou nessa batalha não são as suas experiências. Quem vai te tirar dessa situação toda que você entrou não são as suas expertises ou as experiências passadas que você viveu. Quem vai resolver isso é o Senhor. Quem vai te dar força e entendimento é o Senhor. Quem vai te dar reconhecimento perante as situações, no caso ali são as pessoas, é o Senhor. Então esse jovem, aparentemente despreparado, ele sobe à presença do rei e ele começa a falar as qualidades que ele tem. O rei então pega ele e fala assim, tudo bem, você vai lutar então. Mas era um jovem despreparado, era um jovem que tinha trago alimento, era um jovem que não era nem guerreiro aos olhos dos outros. Porque aos olhos dos outros nós podemos não ser nada, mas Deus não te vê como os outros. Deus, Ele te vê como só Ele vê. Mas será que assim como Davi, você tem tomado posse das palavras que você recebeu do Senhor? Ou será que você simplesmente pegou os seus sonhos, as suas promessas, enfiou tudo num saco e falou assim, olha, eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Nem os irmãos da minha parentela me reconhecem.
É noite de parar de falar isso. É a noite de reconhecer quem você é. Porque Deus te chamou para ser alguém. Deus te deu uma identidade única para você representá-lo nesse reino que você está inserido. Fazendo o quê? Algo diferente. Porque quando Saul chama ele e habilita ele, Saul então começa a fazer o quê, pastor Marcos? Começa a dar armadura para ele. E sabe qual é o nosso erro? Sabe qual é o teu erro? É que você aceita a armadura. É que você coloca a armadura. Porque a palavra diz que Davi colocou a armadura. E então ele tenta andar com a armadura. Para de tentar andar com as indumentárias que outros colocaram em você. É noite de tirar tudo isso. É noite de tirar tudo isso, porque aos olhos do rei era uma coisa boa que ele estava fazendo por Davi. Ele estava dando todo o aparato necessário para que ele vinha enfrentar o gigante. Aos olhos de Saul, Saul estava fazendo com que Davi ficasse mais representável. Ele coloca a armadura, ele coloca o elmo, ele dá uma espada. Só que eu não consigo lutar com aquilo que Deus não me dá. Eu só consigo lutar com aquilo que Deus me entregou. E salve na sua memória uma coisa: aquilo que Deus te entrega é suficiente para você vencer a batalha. Sabe, Davi ele então começa a caminhar, e a Bíblia diz que ele não consegue andar. Então ele tira tudo aquilo que ele tinha recebido, que aparentemente era uma preparação, joga por terra, e pega aquilo que Deus deu para ele de habilidade. Pega lá o seu sling, contemporaneizando para o tempo de hoje, a sua funda, a sua laçadeira, pega 5 pedrinhas no riacho, e vai para a batalha. Ousando algo totalmente diferente daquilo que os outros tinham de expectativa para ele. Fazendo totalmente diferente do que Saul ou seus comandantes ou os homens mais habilitados poderiam imaginar. Ele vai para a batalha com aquilo que ele sabia fazer, com aquilo que Deus tinha dado para ele. E a palavra diz, que você já conhece, ele arremessa a pedra na cabeça do gigante, o gigante cai, e então ele corre e mata o gigante com a espada dele. Enquanto eu escrevi essa mensagem, Deus foi colocando muitas coisas para que eu pudesse escrever, sobre dons, sobre talentos, sobre coisas que Ele vai capacitando. Mas o que eu quero conversar com você nessa noite, de forma rápida, é: você não está cansado de carregar coisas que Deus não te entregou? Você não está cansado de buscar coisas que Deus não quer que você busque? Você não está cansado de querer ostentar títulos que Deus não quer que você ostente? É noite de abandonar aquilo que Deus não quer que você carregue e começar a ser quem Deus quer que você seja. Porque você se faz necessário nesse fronte de batalha. Você se faz necessário em meio à sua família, você se faz necessário em meio a uma sociedade, você se faz necessário nos ambientes onde Deus tem te colocado, para levá-lo da forma que Ele te ensina a levar, a guerrear da forma que Ele quer que você guerreie, com os instrumentos que Ele te entregou. Então, o Senhor Ele foi colocando coisas no meu coração, de pessoas que resolveram viver totalmente diferente daquilo que a sociedade lhe colocava como regra para viver. E nessa noite eu quero te encorajar a ser diferente no meio de uma sociedade corrompida. Eu quero te levar a ser diferente em meio até mesmo a uma igreja, no sentido de igreja, quando eu quero dizer de religiosidade, de que você vem na quarta, no domingo e está bem. Não, não está bem. É noite de você começar a querer algo mais do Senhor. É noite de você tomar aquele propósito que um dia Deus liberou sobre a tua vida, dizendo: ei, eu vou te levar para as nações. E você fala assim: estou aqui, Deus, agora é a hora, vamos embora.
Deus falou contigo assim: olha, eu vou te fazer ser um profissional, ser um empresário, e você abandonou a ideia. Está aqui, Deus, eu quero ser isso que você falou. Deus, Ele te deu uma segunda chance no casamento para você ser o melhor pai. Senhor, agora estou aqui, eu quero ser o melhor pai. Porque cada um tem um propósito diferente, um chamado diferente, mas a questão é, nós temos chamados. Nós somos chamados para viver no Senhor algo novo que o Senhor vai proporcionar para nós. Quantos de nós não abandonamos o ministério de louvor? Quantos de nós não abandonamos o ministério de discipulado? Quantos de nós não abandonamos os ministérios que Deus foi nos dando, simplesmente porque nós almejamos outros sonhos? Nós queremos colocar armaduras que não são nossas. A armadura era a vestimenta da guerra. A armadura e a espada faziam parte do contexto em que ele estava vivendo. Muitas vezes nós estaremos no ambiente da igreja, vivendo situações que aparentemente são de Deus, que aparentemente nos protegem, nos projetam a viver sonhos que Deus colocou na nossa visão, porque Ele colocou sonhos no teu coração, mas as indumentárias e instrumentos que você está usando não fazem parte daquilo que Deus quer que você viva. Eu estava escutando o último café com pastores, do pastor Luiz Hermínio, em Florianópolis, e ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele falou assim: olha, certo dia Deus mandou eu ir nos Estados Unidos. Ele mandou eu tirar o passaporte, Ele mandou eu fazer as coisas, e eu fui lá, tirei o passaporte, fiz tudo, e um belo dia eu comecei a arrumar minhas coisas para me mudar para os Estados Unidos, para ir embora para os Estados Unidos, e quando eu estava dentro do avião, o Espírito Santo falou para mim assim: mas quem falou que você ia embora para os Estados Unidos? Você vai lá nos Estados Unidos, fazer o que Deus quer que você faça lá, depois você vai voltar para o Brasil. Porque lá nos Estados Unidos eu vou te usar para fazer uma coisa, mas no Brasil você vai ser uma voz em meio à nação. Você percebe como é fácil a gente se perder em meio às coisas? Você percebe como é fácil às vezes a gente colocar uma armadura, ou se vestir de uma coisa dentro da própria igreja, da própria família, da própria sociedade, do próprio ambiente profissional, mas nós não deveríamos estar vivendo aquela situação, porque Deus nos quer ali, mas para viver de uma forma totalmente diferente. Eu não sei se você está conseguindo me entender, mas Deus, Ele quer que a gente viva o simples que Ele fez a gente, que nos projetou para viver, usando a simplicidade das estratégias que Ele nos deu, fazendo algo diferente, ou usando algo diferente daquilo que as pessoas nos impõem para viver, porque nós queremos viver para agradar as pessoas. Nós temos que viver para agradar ao Senhor. Esses dias meu filho mais velho colocou um negócio no status dele, dizendo isso, falando assim: olha, pouco me importa agradar as pessoas, eu quero agradar a Deus. E Davi naquele momento, ele vai para aquilo que ele sabia fazer, aquilo que ele tinha familiaridade para fazer, então ele ousa fazer algo diferente. E nessa noite, o algo diferente, como eu disse, talvez seja você ter fé, que o Senhor, Ele continua mantendo as palavras e as promessas que um dia Ele liberou sobre a tua vida, na simplicidade daquilo que Ele quer executar no teu caminhar. Basta você ter fé para tomar posse das palavras que você liberou um dia, que você profetizou um dia, que você recebeu do Senhor e que você externou. É noite de descansar no Senhor e crer que Ele continua sendo o mesmo. É noite de você descansar no Senhor, porque a palavra do Senhor em Mateus diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Você está cansado de tentar viver algo que você não projetou? Você está cansado de viver uma aparência que a sociedade te impôs e você continua querendo exercer essa aparência? Você está cansado de buscar um objetivo que Deus não colocou para você buscar e você continua se frustrando porque você tenta buscar desesperadamente essa aprovação, esse status, esse requisito, como se isso fosse te definir? Quem te define é Deus, e Ele já te definiu. Então nesta noite, como eu disse de forma muito sucinta, pelo avançar do horário, você está cansado de viver uma vida de aparência? Porque é a noite de você largar a armadura de lado e se render ao Senhor. Sabe, dentro do discorrer do texto que o Senhor foi colocando no meu coração,
ele trouxe várias passagens de pessoas que ousaram viver algo diferente. E eu só vou citá-los para que você na sua casa faça uma reflexão sobre esses textos. A palavra me trouxe a mulher do fluxo de sangue, um texto extremamente conhecido seu. Uma mulher que há mais de 12 anos sofria com uma hemorragia. E pelo contexto daquela sociedade, ela deveria viver isolada, à margem, afastada de todos os homens, de todas as pessoas, porque ela é impura. Então um dia ela ousa fazer algo diferente. Ela ousa tocar na orla de Jesus. Ela ousa quebrar os padrões de uma sociedade que dizia que ela deveria viver a vida de uma forma, para viver o sobrenatural com o Senhor. De forma simples. Ela não precisou se expor, ela foi exposta, mas ela simplesmente decidiu tocar na orla de Jesus. Porque mais vale ter fé naquilo que a palavra me ensina, naquilo que Cristo me libera, do que qualquer outra coisa. O cego Bartimeu também foi outro que ousou viver. Ele começou a gritar, e as pessoas falavam para ele: cala a boca, cala a boca, e ele gritou cada vez mais forte: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Para de querer viver preso a padrões, e começa a viver o que Cristo quer que você viva. Começa a viver uma forma louca diante do Senhor. Começa a viver a loucura para o mundo, mas que você viva a totalidade daquilo que Deus quer que você viva. O paralítico no tanque de Betesda, Jesus simplesmente olhou para ele e falou assim: pega a tua cama e sai andando, irmão. Jesus nessa noite está falando assim: aí quebra os paradigmas e padrões que você estabeleceu, joga tudo fora e volta para o plano original que um dia eu coloquei no teu coração. E por fim, Jesus me trouxe um texto da cura do paralítico, em que os amigos descem ele pelo telhado. E aí eu falei assim: mas Senhor, e a simplicidade? A simplicidade está em saber que você terá que ser ajudado por outros. E nós estamos aqui nessa noite para pedir ao Senhor que nos ajude a quebrar esses paradigmas. Que o Senhor Jesus nos ajude a quebrar esses padrões que a sociedade nos colocou, ou que nós insistimos em carregar. Então nessa noite, eu só quero te perguntar isso: está cansado de viver de aparência? Está cansado de viver um padrão que não foi o que Deus estabeleceu para você? Está cansado de reproduzir, como o pastor André Paulo falou aqui, uma matriz que não é a que Deus colocou para você? Enquanto o pastor André Paulo no domingo passado ministrava, eu escrevi: independente de ser matriz, nós não precisamos reproduzir o mesmo conceito. Que foi basicamente o que ele fez, ele não reproduziu conceitos. A pergunta nessa noite para você é: você está cansado da vida, da forma que você está levando, sem a totalidade do que Cristo um dia liberou para você? Se você está, nessa noite eu quero te pedir que você se coloque de pé no seu lugar. E eu quero orar com você, para que nós possamos mudar essa realidade nas nossas vidas. Você sabe melhor do que ninguém como você tem vivido, só você sabe, na verdade. E é noite de deixar no altar um estilo de vida que tem te deixado para baixo, que tem te prendido, e tomar posse daquilo que o Senhor já liberou sobre a tua vida. Eu quero que você se coloque de pé no seu lugar, que nós estaremos orando com você. Sabe, todos os dias de manhã o meu celular desperta. 6h50 da manhã o meu celular desperta, me lembrando que eu tenho que sair para trabalhar. Mas o celular, ele simplesmente desperta. Ele não tem o poder de me colocar de pé.
Ele só me lembra que eu tenho que me levantar para trabalhar. Quem decide se levantar sou eu. Porque se eu não me levantar para trabalhar, eu sei o que vai acontecer. O Espírito Santo nessa noite mais uma vez está te lembrando que Ele te chamou para coisas maiores. Muito mais simples do que os projetos que você tem feito. Muito mais simples do que os planos mirabolantes que você tem traçado. Ele simplesmente disse nessa noite: ei, eu quero te ajudar a voltar para o caminho certo. Eu quero que você se coloque de pé no seu lugar, você que sabe que precisa se realinhar com o Senhor. Que eu quero orar com você, eu quero orar por você. Não perca a oportunidade nessa noite de forma simples, numa palavra simples que o Senhor tem trago para nós. Assim como essa família foi restaurada, assim como essas pessoas foram restauradas, assim como Davi teve vitória na batalha usando coisas simples, é noite de você pegar o simples de Deus e avançar para os patamares que Ele já preparou para você. Eu quero convidar o Ministério do Louvor para estar adorando ao Senhor. O horário já se faz, nós já estamos encerrando. E eu quero te dar essa oportunidade de se colocar de pé no seu lugar. Porque eu sei que tem pessoas aqui que têm promessas do Senhor. Eu sei que tem pessoas aqui que pararam os seus ministérios, abandonaram aquilo que Deus tinha colocado nas suas mãos. É noite de tomar a frente, tomar de novo a situação nas suas mãos, porque o Senhor colocou nas tuas mãos. Não foi na mão de nenhuma outra pessoa não, foi nas tuas mãos. É noite de assumir a identidade que o Senhor um dia colocou e te chamou pelo nome e te disse: ei, eu estou te entregando isso, eu estou fazendo isso, eu vou fazer. O Senhor falou contigo, o Senhor Ele fala conosco. Onde está você? Onde está você? Onde está você que continua se calando e fechando os seus ouvidos para aquilo que o Deus um dia liberou sobre a sua vida? O Senhor continuará falando com você, porque o Senhor Ele te ama. Ele continuará te chamando porque Ele te ama. Ele continuará insistindo que você continue a obra que Ele colocou nas tuas mãos, porque Ele te ama. Mas não brinque com o amor de Deus. O Espírito Santo Ele te toma pela mão, Ele te conduz, Ele te dá força, Ele te capacita, Ele tira as barreiras, mas você tem que decidir aquilo que você quer da sua vida. Foi testemunhado no domingo passado que Deus transformou a vida do pastor André Paulo, porque ele tomou uma decisão. Foi testemunhado aqui nesta noite pelo irmão Joab e irmã Dulce, que o casamento deles havia acabado, mas eles tomaram uma decisão. Jesus está voltando, e você tem que tomar uma decisão. Eu quero perguntar nessa noite se tem alguém aqui que já participou de inúmeras celebrações, já escutou a mensagem inúmeras vezes, já escutou inúmeros louvores, mas até hoje nunca levantou a sua mão e disse assim: Senhor, eu quero te receber como meu único e suficiente Salvador. E aí às vezes você se engana dizendo assim: não, mas eu estou vindo aqui, eu estou ouvindo uma palavra, eu já sou frequentador, eu estou vindo a todos os domingos, na quarta-feira eu venho também, eu ouço, eu já sou salvo. Não, a palavra diz que eu tenho que abrir a minha boca, confessá-lo como meu único e suficiente Salvador, e aí sim eu serei salvo. Eu quero saber aqui nessa noite se você está aqui e nunca professou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você quer fazer isso nessa noite, aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu quero que você se coloque de pé no seu lugar nessa noite. É noite de você declarar ao Senhor o seu amor por Ele. É noite de você declarar ao Senhor que você o recebe, que você o aceita como seu único e suficiente Salvador. Há alguém que nesta noite quer entregar a sua vida a Jesus? Se coloque de pé, tome essa decisão nessa noite. Pegue as pedrinhas que são improváveis para vencer as batalhas e lance no problema, porque é na força do Senhor que você vai vencer. Há alguém que quer aceitar o Senhor? Há alguém que quer voltar para o Senhor Jesus?
Há alguém que quer fazer algo diferente nessa noite, daquilo que vem fazendo todos os dias, que é voltar para casa aliançado com Jesus? Se não há, eu vou orar ao Senhor nessa noite, por essas pessoas que se colocaram de pé, reconhecendo que precisam viver o algo novo do Senhor, que precisam tomar de volta aquilo que um dia Deus entregou, a identidade que um dia o Senhor colocou. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essas vidas, ó Senhor. E dentro dessa oração eu me incluo, Deus, porque lá atrás um dia o Senhor disse que faria. Há 20 anos atrás o Senhor profetizou uma palavra sobre a minha vida, mas eu me esqueci, eu não acreditei, eu coloquei outras indumentárias, outras armaduras que não eram a que o Senhor colocou para mim. Ah, Senhor, eu vivi uma vida, Deus, a qual o Senhor não planejou, mas um dia o Senhor novamente me falou quem eu era e aquilo que o Senhor iria fazer. Nessa noite o Senhor fez o mesmo aqui neste lugar, mostrando que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Toma nas tuas mãos as nossas vidas, Pai, leva-nos a viver aquilo que o Senhor já preparou, destrava aquilo que está travado, nós nos despimos de tudo aquilo que não vem de Ti, e nos entregamos somente ao Senhor. Toma os Teus filhos e filhas que se colocaram de pé nessa noite. O Senhor sabe o que cada um nessa noite está renunciando para viver aquilo que um dia o Senhor prometeu. Fortalece cada um deles em meio ao processo de retorno, para que eles possam, revestidos em Ti, Senhor, viver cada sonho e cada propósito que o Senhor já liberou na vida deles, que eles possam testemunhar tudo aquilo que o Senhor fez e fará na vida deles, para que através da vida deles, outras vidas sejam tocadas. Te louvamos, Pai, e te agradecemos por tudo que o Senhor já preparou. Continua falando conosco nessa noite, leva-nos, Senhor, mas continua conosco, falando. Aqueles que não se levantaram, aqueles que não querem, continua trabalhando com eles, ó Deus, que eles possam ser visitados pelo Senhor nesta noite, Pai, serem lembrados de quem eles são, e que eles tenham a coragem de, como Davi, quebrar padrões, quebrar conceitos e fazer algo improvável, mas que para o Senhor era simplesmente aquilo que o Senhor tinha pedido. Fica conosco, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor.